Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Osório e essa é uma série que a gente está lendo o livro Domain Driven Design. Se você não viu os vídeos anteriores, voltem na playlist, acompanha aí que é importante. Mas, se quiser continuar daqui, fica à vontade. Na nossa leitura, agora a gente vai começar a parte 3 do livro, que é Refatorando em direção a uma visão mais profunda. Bom, para começar a parte 3, eu acho que é bom a gente entender um pouco do que houve na parte 2. E assim, até quando ele vai iniciar a parte 3, ele faz essa retrospectiva, porque essa retrospectiva tem um pouco do gatilho ali do que vai ser discutido na parte 3. Onde foi a parte 2? Bom, na parte 1, ele falou da diferenciação de domínio, modelo, e na parte 2, ele falou sobre a integração de modelo e implementação. Ele definiu alguns tijolos básicos, ou como a gente usa em inglês, building blocks, ali, se você é acostumado com essa nomenclatura, building blocks. Ele usou esses tijolos básicos para você construir um modelo um modelo dirigido ao domínio, né? Uma modelagem dirigida ao domínio, que é a entidade, o objeto de valor, o módulo, a, a arquitetura em camadas, ele definiu as fábricas, repositório, agregador, ele definiu tudo isso. Se você não sabe o que é isso, volta nos vídeos anteriores que a gente mostra tudo isso lá. Tem a playlist Lendo do Domain do Design. E, para isso, ele retomou o conceito lá que vem do primeira parte, que é o conceito da linguagem. Ele falou assim: que você tem que ter uma linguagem consistente para você construir esse modelo. E essa linguagem consistente, ela sempre vem da linguagem universal, linguagem onipresente, linguagem ubíqua, como você quer chamar aí, né? Eu até fiz um comparativo, eu comecei a ler o livro vermelho do Domain Driven Design, né? E no livro vermelho ele usa linguagem ubíqua e aqui ele usa linguagem onipresente, né? Então, assim, use o termo que você quiser. O que importa é você entender o que é essa linguagem, entender como você chegar a ela e como ela pode te ajudar. E o desafio da parte 2 é encontrar um modelo incisivo que capte o profundo entendimento do domínio. Por quê? Porque assim, se o modelo capta o profundo conhecimento do domínio e esse modelo é refletido no código, você tem um código que consegue se expressar bem, né? E aí eu repito o que eu sempre falo nos meus vídeos. Não é um código que apenas segue algumas regras que vai se expressar bem, e a gente vai ver um pouco disso aqui. Bom, o sucesso no desenvolvimento dos modelos úteis se resume a 3 pontos, e aqui eu estou citando ele, né? É possível obter modelos de domínio sofisticados e todo o esforço envolvido nesse objetivo é compensador. Então, se a gente tiver um modelo sofisticado, a gente vai ter um bom entendimento do software, a gente vai diminuir o número de bugs até. Por quê? Porque vai melhorar o entendimento do software. Melhorando o entendimento do software, você vai compreender melhor e desenvolver de forma mais efetiva. Esses modelos são raramente desenvolvidos. O que ele quer dizer com isso aqui? Pô, como assim se esses modelos são raramente desenvolvidos? Eu entendo que ele quer dizer que esses modelos eles raramente surgem do nada, eles são desenvolvidos do nada. Tanto que ele continua, exceto através de um processo iterativo de refatoração, incluindo o envolvimento íntimo de especialistas do domínio com desenvolvedores interessados em aprender sobre o domínio. Então isso ele bota muito lá na parte 1 do livro, que é os desenvolvedores, os arquitetos, todo mundo, o pessoal de produto, todo mundo envolvido vai ter que ir no pessoal de produto, compreender o domínio, que às vezes nem é compreendido pelo pessoal de produto, traduzir isso nessa linguagem onipresente e criando esse modelo. Então o modelo, ele surge do domínio, ele vai mesclar, aí eu tenho que lembrar um pouco do que ele fala lá no 1, né? Ele vai mesclar tanto padrões de projeto, quanto uma linguagem um pouco mais próxima do software, quanto a linguagem de domínio. Mas assim, o modelo ele sempre pertence ao domínio. É muito interessante a gente fazer software, a gente compreender o domínio e escrever modelo para o domínio, não para o nosso próprio mundinho aqui de software, porque o software existe para resolver problemas de outros domínios, né? Eles podem exigir um conhecimento sofisticado em design para serem implantados e utilizados em eficiência. Ou seja, a gente vai precisar entender como faz design, e é isso que esse capítulo vai tratar, como a gente faz, pelo menos a refatoração, né? É assim que o livro vai tratar, como a gente faz o design de aplicação para ter um modelo eficiente. E aí eu já falo algumas coisas aqui que eu vejo, assim, design de software é uma coisa que a gente vai aprendendo com a nossa experiência. Então é uma coisa que a gente vai evoluindo com a experiência. Por exemplo, há 10 anos atrás, o meu design de software é muito mais cru e muito mais imaturo do que é hoje.
Então eu que já tenho 20 anos de experiência, eu evoluí bastante nesse ponto. E provavelmente você aí, sei lá, com seus 5 anos de experiência, deve estar se achando muito mais maduro do que quando você tinha 3. Quando você chegar a 20 anos, você vai se achar muito mais maduro do que você se acha hoje. Isso é normal, acontece com todo mundo. Assim, é muito raro a gente regredir na carreira, né? Tipo, em termos de conhecimento, de experiência, mas evoluir é muito comum, né? Então, o que eu quero pincelar aqui, eu vou até voltar, né? Esses modelos são raramente desenvolvidos, exceto através de um processo iterativo de refatoração. E aí, ele põe esses 3 modelos, ele faz resumir, ele marca aqui uma nova discussão, que é processo iterativo de refatoração. E aí, eu vou até, assim, uma vez eu estava discutindo no Blue Sky com alguém que tava em dúvida entre interação e iteração, né? Interação é quando eu interajo com alguém. Por exemplo, eu agora estou interagindo com você. Quando eu itera, não, sem o N, eu estou iterando através de uma lista, né? Então, por exemplo, o modelo iterativo de refatoração é que a cada release você tem pequenas refatorações que vão melhorando o software. Eu sempre falo isso, assim, se você tem débito técnico, se você quer refatorar o software, pensa a médio prazo. Então vai refatorando um pouquinho até chegar onde você quer, vai planejando um pouco. Refatoração é uma coisa muito interessante, a gente vai ver aqui, né? E aí ele começa com os níveis de refatoração, ele tenta definir o que são esses níveis de refatoração, né? Primeiro a gente tem que definir o que é refatoração. Caso você não saiba o que é refatoração é o redesign do software de forma a não alterar as suas funcionalidades. Então, quando eu estou refatorando, eu não estou alterando a funcionalidade. E eu recomendo muito para você, se você vai ter que refatorar um código e desenvolver uma funcionalidade, tenta primeiro refatorar o código e depois desenvolver a funcionalidade. Ah, mas eu vou precisar dela para vou precisar refatorar já com a minha funcionalidade. Então você faz uma refatoração dupla. Você refatora, implementa, refatora. Por quê? Porque a refatoração pode quebrar o seu código. E a gente vai ver aqui um pouquinho de como a gente faz para não quebrar o seu código. E você ter o seu código funcionando ali mesmo com alterações, né? Quem trabalha comigo sabe que eu sou louco para tipo, eu não faço, eu não refatoro o código que eu não preciso refatorar, né? E nem refatoro o código que eu não esteja mexendo. Então, toda vez que eu tenho uma funcionalidade nova, eu tento melhorar a qualidade daquele código. Porém, para refatorar, eu tenho algumas coisas que eu vou falar aqui, né? E eu sempre estou tentando melhorar aquela qualidade daquele código. Eu uso muito, e eu já falei isso nos meus vídeos de design do código, eu uso muito a regra do escoteiro, né? Que eu aprendi muito tempo atrás, quando eu tinha o manual do escoteiro mirim da, da Disney, né? Que assim, você sempre tem que deixar o acampamento mais organizado do que quando você chegou. Então, assim, toda a sujeira que você trouxe, você limpa um pouquinho mais ali para deixar mais organizado para o próximo, né? Então, assim, entendeu o que é refatoração? Refatoração é a gente alterar o código para deixar ele melhor e sem alterar a funcionalidade dele, né? Então, na refatoração, a gente não altera a funcionalidade, ela é pontual, ou seja, ela é em um local do código ou é uma característica do código, assim. Existem refatorações sobre todo o código? Sim, existe. Por exemplo, eu fiz recentemente no meu projeto que uma coisa precisava ser thread safe que não era, né? E aí eu tive que primeiro encapsular a chamada daquele classe em uma aquela chamada em uma classe, né? Que era uma coisa dispersa que teve que ser encapsulada numa classe e depois eu teria aquela classe para ser para fazer thread safe, né? Ela tem objetivo, uma refatoração, ela sempre vai ter um objetivo. Quando você vai falar para o seu chefe, olha, a gente tem que refatorar tal funcionalidade para deixar o código mais legível, mais compreensível, ou para fazer alguma coisa ali que vai, para, não sei, às vezes assim, para, olha, porque existem, por exemplo, uma refatoração que eu fiz uma vez, existia um código que era um buffer, que ele não era feito. Então, assim, as pessoas tinham uma lista lá e sempre tinha um monte de cálculo, que aí eu olhava aqueles cálculos lá, olhava timestamp, olhava o tamanho da lista, eu não compreendia. Até que eu aprendi que aquilo ali era um buffer que ele podia ser usado tanto com o tempo quanto com o tamanho. Então, se dava 10 mil itens naquela lista, ele fazia o flush. Se dava 10 segundos, ele fazia o flush. Então, o que eu entendi? Aí eu faturei no... eu botei o nome lá, time and
tempo eu botei um nome lá, tipo, é buffer alguma coisa lá, não me lembro agora o nome, né? E aí né, eu encapsulei toda essa conta e depois eu vi que tinha código errado, que tinha código duplicado, que tinha código que deveria fazer uma conta, mas não fazia, que aí eu entendi a lógica de negócio. Então refatoração pode ser assim, você entender uma lógica. Eu vou mostrar um caso muito interessante de refatoração aqui nesse vídeo ainda. Você tem que entender a lógica de negócio para você fazer uma boa refatoração. Então, a refatoração, você vai sempre melhorar o seu código, sempre melhorar, nunca vai piorar. E, por fim, e aqui eu boto 3 exclamaçõezinhas, 3 alertas. Refatoração requer teste de unidade. Não faça refatoração sem teste de unidade. Ah, mas como é que eu refatoro uma classe que não tem teste de unidade? Você pode começar adicionando teste de unidade dela. Você pode preparar ela para ter teste de unidade. Por exemplo, essas que eu fiz o buffer, quando eu fui testar os testes de unidades, eu vi que tinha um problema nela. E não era o problema que eu adicionei, né? O problema é que ela já existia. Eu copiei código, colei. Eu só encapsulei, sabe? Traz código de uma classe para outra e dá nomenclatura, põe nome, a gente vê, não, esse método aqui era chamado ali, não sei o quê. Extrair método, que aí, tipo, no buffer tinha. Eu verificava se o timeout já tinha expirado, ou se tinha tanto no número, e aí, tipo, isso facilitava, porque tinha aqueles ifs complicados, né? Então, assim, adicionei teste de unidade, eu acabei vendo que em alguns casos não funcionava direito, corrigi, e o código fica legível, porque, por exemplo, imagina ali, eu estou verificando se uma lista tem tal tanto de tamanho, ou se deu tal. Eu não entendo o que está acontecendo. Agora, se eu tenho ali uma classe, uma variável com o nome buffer, e eu boto is ready, eu entendi que aquele buffer está preparado para alguma coisa. Para quê? Não sei, o meu código vai saber. Mas aquele buffer, aquela classe de buffer, ela exprime para mim alguma intenção no código, né? Então, assim, refatoração é isso. Você extrai código para deixar ele mais legível, para dar um objetivo para ele, para dar uma característica ou para unificar chamadas, né? Por exemplo, a minha próxima atividade que eu vou ter que fazer é uma refatoração em larga escala. Por quê? Porque a gente percebeu-se que a maneira como um tipo de erro era tratado não é padrão, e aí eu vou ter que padronizar isso em todo um framework. Isso vai requerer provavelmente uma classe comum para todo o framework. Uma sequência de testes de unidade, na verdade é teste de unidade, tem um erro aqui, automatizados, permite uma experimentação relativamente segura no seu código. O que ele está falando aqui? Ele está falando que refatoração também é experimentação. Quando você vai refatorar um código, às vezes você não sabe onde você vai chegar. Às vezes você fala assim, não, será que eu consigo, por exemplo, no buffer, será que eu consigo extrair uma classe daqui, extrair um comportamento daqui que vai facilitar a leitura desse código? Se eu consigo, então provavelmente eu vou ter que criar teste de unidade para aquilo. Se eu já tenho teste de unidade para aquilo, eu posso experimentar mais. Por exemplo, se eu já sei que a minha classe tem teste de unidades, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela classe e tentar quebrar ela em outras, de certa forma que, mantendo o meu teste de unidade, eu sei que ela está correta. Tá, mas o que eu preciso ter nos meus testes de unidades? Bom, você tem que rodar as classes, você tem que ter os inputs, você tem que validar as saídas. Se você não estiver validando todas as saídas do seu teste não funciona. O teste ele não deve ser orientado à cobertura de teste. A cobertura de teste deve ser um sinal, e eu tenho vários vídeos que eu falo isso no meu canal. Cobertura de teste deve ser um sinal para você ver onde está passando ou não está passando. Não é aquilo, passei ali, cheguei, tudo bem. Não é um joguinho de conquista. Meu teste chega naquele código. Não. Meu teste, eu tenho que ter eu sempre faço testes orientados a funcionalidades. Eu testo ver se eu faço tal coisa, tem que acontecer tal coisa. Então, o seu teste tem que ser muito bem elaborado. Pode ser que no futuro eu faça um vídeo sobre teste, estou devendo um vídeo há muito tempo. Então, se quiser o vídeo, pede aí, né? E aí ele cria dois. Ele não vai falar de macro refatoração, ele vai falar só de micro refatoração, mas fica subentendido lá que existe uma macro refatoração. Ele vai falar dois níveis de refatoração, né? A micro refatoração se concentra no mecanismo, na mecânica da refatoração. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou extraindo padrões de projetos. Eu percebo ali que, poxa, isso aqui eu posso. Eu vejo uma classe ali que fala, eu posso criar um factory aqui. Por quê? Porque é muito complicado fazer a criação desses objetos, tem um código repetido. Se eu criar um factory aqui, eu extraio essa lógica de criar esse objeto e coloco numa classe ali que vai facilitar o entendimento das outras classes, né?
Então, assim, a microrefatoração, ela usa padrões de projetos, ela vai extrair métodos, ela vai extrair variáveis, né? Ela vai ser aquela coisa que tá olhando só pro código ali local, né? Já a macro-refatoração é quando há uma lacuna na refatoração do projeto segundo o domínio. É quando eu olho assim, poxa, eu posso pegar a minha classe aqui e fazer uma alteração nela. Eu posso pegar a minha classe aqui e adicionar um handler de alguma coisa aqui, ou uma, por exemplo, a gente viu num dos vídeos que tinha a política de overbooking. Eu posso criar ali a política de overbooking, adicionar uma ou duas implementações, e aí eu faço uma refatoração, mas ela vai olhar para o domínio. Refatoração baseada no domínio tem uma maior visibilidade. Então, assim, se for lá para o meu gerente de projeto, olha, eu estou vendo aqui que a gente precisa mudar a forma como a gente aloca, aí falando no último vídeo a gente falou do Cargo Tracker, como a gente aloca os navios, porque o navio não é o objetivo, é a viagem, pode ser que esteja troca de navio. Então se você fala isso aí, fala assim, poxa, isso aí é uma mudança que vai melhorar muito a funcionalidade da nossa aplicação, e é uma mudança que não é só na mecânica do código, é uma mudança na aplicação em si. Então assim, isso é uma faturação mais complicada, porém, ela vai melhorar muito. E aí eu boto aqui, ó, ele já bota aqui, esclarece expressão do modelo no código. O código vai representar mais o modelo. Se eu boto ali que em vez de ter um navio, tem uma viagem, aquilo ali vai melhorar meu código. E ela não é motivada pelo estado do código, é motivado pela diferenciação entre modelo e domínio. Quando você percebe que o domínio está diferente do modelo e você precisa adaptar o modelo baseado no domínio, então aí você tem que fazer uma macro-refatoração. As micro-refatorações oferecem unidades convenientes de alterações em direção ao modelo mais aprofundado, né? Então, assim, você vai estar perguntando o que é um modelo aprofundado, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, né? Mas a microrefatoração pode melhorar o nosso código a ponto de chegar ao momento que, olha, agora eu posso aprofundar o meu modelo, agora eu posso criar um modelo que ele reflete mais ainda o nosso domínio, né? O objetivo é que um desenvolvedor não só possa entender o que o código faz, mas possa entender por que ele faz o que faz e possa relacionar isso à contínua comunicação com os especialistas do domínio. É por isso que eu sempre critico regras de design de código que só são baseadas no código. Porque assim, você disser só o que o código faz, você não está falando nada. Você tem que falar o porquê o código faz aquilo. Por exemplo, falando lá do meu buffer, né, que checava se já tinha expirado o tempo ou só tinha o tamanho, né? Se algumas pessoas que leem determinados livros vão ver, eu falo assim, não, você tem que dizer o que o código está fazendo aqui. Aí vai estar assim, ó, tem tamanho tal, ou tem o tempo tal. Tipo, isso não diz nada. Isso não diz nada. Agora sim, se você bota e fala assim, o buffer está pronto, isso diz muita coisa. Porque você tem, por exemplo, ali o conceito de pronto. Você pode dizer assim, o meu flush acontece quando o meu buffer tem N itens ou o último item foi recebido há 10 segundos. Então você tem uma unidade de conhecimento ali interessante. Muito desse porquê do código pode ser perdido com o tempo, e quando a gente dá essa expressão no código, que isso é, quando a gente dá a abstração ao código, para o código dizer o porquê ele está fazendo aquilo, sim, a gente vai melhorar o nosso código. E aí, assim, você tem alguns catálogos para microrefatoração, ele coloca lá, e são dois livros que particularmente eu nunca li, né? O Design Patterns eu conheço bem, porque ele é muito conhecido, eu recomendo muito vocês lerem os Design Patterns. Se você entrar em qualquer site, eu vou deixar um aqui na descrição, qualquer site, procurar Design Patterns, vocês vão achar uma lista de Design Patterns. Aliás, Design Patterns é uma coisa muito interessante que vai muito além desse livro. Esse livro normalmente é conhecido como Gang of Four, porque são 4 atores. O Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e Johnson, eu não sei como pronunciar esse nome, e o Refactoring, que esse livro eu também não li, tenho muito interesse em ler algum dia, né, do Martin Fowler, que é um livro muito conhecido e muito recomendado.
que vai tratar sobre refatoração, vai ser um catálogo de refatoração. Então, assim, se você quer começar a entender um pouco mais de refatoração, vai procurar o Design Patterns. Ah, não, mas o pessoal fala muito mal de Design Patterns. Eu tenho alguns vídeos de Design Patterns nesse canal, então procura aqui no meu canal os vídeos, e eu recomendo muito, assim, não se deixe levar por quem fala mal de Design Patterns. Eles provavelmente não entenderam Design Patterns, estão falando sem entender. Eu sempre falo que, assim, orientação a objeto, você tem que usar design patterns e muitas vezes isso enriquece a sua linguagem. Design patterns é uma linguagem, né? Eu estava até conversando esses dias com uma pessoa que eu falei assim, ó, se eu chego na sua casa e falo, pergunto onde é o banheiro, eu sei identificar um banheiro. Se eu chego na casa de uma outra pessoa e eu olho um banheiro, eu sei identificar um banheiro. Se eu chego num shopping, eu sei identificar o banheiro. Não quer dizer que eles são iguais. E por que você está falando banheiro, Vitor? Não tem nada a ver. Banheiro é uma coisa de arquitetura. Design pattern surgiu na arquitetura de engenharia civil, e foi trazida pro software. Se não me engano, por um cara chamado Christopher Alexander, né? Surgiu pelo Christopher Alexander. Ele fala especificamente disso, né? O que caracteriza um banheiro, o que caracteriza uma sala, né? Ele botava assim, uns padrões, ele descrevia o padrão banheiro, descrevi o padrão sala, e tinham diversos padrões. É um livro maravilhoso, recomendo até que você lê. Eu vou até deixar aqui o link, assim, para caso você queira fazer um download, se encontrar o PDF, né, que é um livro bem antigo. Então, assim, o design pattern, muita gente confunde o design pattern com uma coisa assim, eu tenho que fazer daquela forma, né? E felizmente não é assim. Eu dou o exemplo de engenharia civil, né? A gente não faz todos os banheiros iguais, mas a gente sabe que banheiro é um lugar que a gente lava a mão. É isso. Design pattern é isso, tipo, não é. Então, assim, por exemplo, por que eu vou usar um design pattern no meu software? Cara, eu preciso criar objetos complexos. Então, se eu criar objetos complexos, eu já sei o tipo ali que é um design pattern criacional, e aí eu vou ali, escolho um ou dois. Não, mas eu preciso ter uma classe aqui que ela vai ser chamada por outra. Ah, então ali eu sei qual que é é comportamental, talvez um proxy ali. Ou assim, eu preciso fazer minha classe precisa de várias formas de execução de um código, então tem vários algoritmos que eu implemento. Ou talvez você está usando um strategy aí. Então, assim, o design pattern, ele não é uma coisa que vai te ordenar, como alguns dizem, mas é uma coisa que te dá um vocabulário para falar e te dá um guia de como você pode fazer as coisas, né? Então, a modelagem, continuando o livro aqui, todas as vezes que eu boto assim é citação, tá? A modelagem é tão inerrantemente desestruturada quanto qualquer exploração. E aí eu já vou quebrar a expectativa aqui. Se você acha que eu vou te ensinar a modelar software, esquece. Você vai aprender a modelar software, porque assim, a gente não consegue ensinar a modelar. A gente pode dar o quê? Algumas questões que você pode pensar quando você está modelando software, algumas ideias, mas assim, cada software é software, cada domínio é um domínio, a sua experiência vai contar muito, a sua forma de modelar software vai ser diferente, por exemplo. Tem pessoas que gostam muito de builders, né? Eu sou uma dessas pessoas que gostam muito de builders. Mas às vezes a gente muda com o tempo. Ah, não gosto mais de usar builders agora, vou usar outra coisa. E factory. E a gente muda com o tempo de modelar software e isso é normal, né? Eu só. Às vezes, assim, o que eu faço quando eu vou modelar um software, eu tento respeitar o padrão do projeto. Se eu chego lá, eu vejo que, pô, esse projeto aqui está seguindo um padrão tal, eu tento respeitar o padrão até eu ter mais propriedade para falar naquele projeto. Propriedade para entender por que as coisas foram feitas daquela forma. Assim, já te dou a dica aqui. Nunca chegue no projeto tentando mudar tudo. Você pode se dar com os burros na água. Por quê? Porque se alguém entrou trabalhando naquele projeto, ele fez aquilo com uma intencionalidade. E se você tentar mudar tudo, pode ser que a intencionalidade, você vai encontrar os erros que ele encontrou para ter feito daquela forma. E já aconteceu comigo, assim, a gente tentar mudar um projeto, né? E pensar assim, não, eu vou fazer dessa forma, que essa forma parece mais interessante, e aí vai lá, a gente dá com os burros na água, não sei o que, depois a gente volta à ideia original, aí a gente conversa com a pessoa que fez, aí a pessoa fala assim, você encontrou a mesma forma você encontrou o mesmo erro que eu me deparei. E é por isso que eu sempre falo, né, que documentação de código é importante. Você botar lá, olha, isso foi feito por causa disso, 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 disso. Tem alguns autores que falam que comentário de código é ruim. E, na verdade, ruim é esse conselho. Você tem que fazer comentário de código. Se você tentou fazer lá, eu quero fazer uma modelagem assim por causa disso, coloca essa intenção no comentário, sei lá, no README, em alguma coisa. Eu tenho um vídeo aqui só sobre documentação de código. Dá uma olhada, eu vou falar ali 40 minutos sobre esse assunto, né?
E vamos tentar agora o que é modelos profundos. Ele falou de modelos profundos, mas ele não. Gente, isso aqui é só a introdução da parte 3, né? Então a parte 3 vai ser bem grande, bem robusta. E a gente está só na introdução. Isso não é mais nada menos que 3, 4 páginas, né? E assim, eu gosto bastante desse livro, que às vezes ele pinça as coisas que a gente pode se aprofundar naquilo e discutir bastante sobre aquilo, né? Então vamos lá, vamos entender o que é modelo profundo. A maneira tradicional de explicar a análise de objetos envolve a identificação de substantivos e verbos nos documentos e requisitos, e usá-los como objetos e métodos iniciais. Isso aqui, até hoje eu tenho isso na cabeça, né? Quando eu vou chegar lá, eu vou tentar modelar no meu software, eu vou ali, eu vou ali no documento, eu identifico os requisitos, os objetos. Então, por exemplo, eu tenho um usuário que acessa o gerência, um sistema tal, que vai, por exemplo, se eu tivesse ali um sistema de logística, né? Um usuário que envia uma carga para um navio tal, numa viagem tal. Eu vou marcando os objetivos ali, vou vendo os verbos, aí eu vejo assim, olha, na viagem tal eu posso despachar a carga tal, aí assim, provavelmente vai ter um objeto viagem lá, que vai ter um objeto despachar, ou o usuário tal autentica no sistema, então vai ter o usuário autenticar, a gente vai marcando esses substantivos e esses verbos, né? Então assim, um requisito básico para quem vai modelar sistema é leitura, gente. Você tem que ler os documentos, ler bem, né? Outra coisa que você tem que entender os documentos. Então, assim, eu sempre recomendo você ler mais coisas além de leituras técnicas, para você ter um bom entendimento do mundo. Por exemplo, se você vai estar trabalhando com software de logística ali, você vai ter que conversar com o pessoal de logística, você vai ter que entender o pessoal de logística. Então, leitura, qualquer tipo de leitura, eu tô falando, é muito bom e é fundamental para qualquer área que você está trabalhando. E aí, essa forma, ele explica, né? Essa explicação, né, essa forma de reconhecer verbos substantivos é reconhecida como uma explicação, uma simplificação exagerada, que pode ser útil para ensinar a modelagem de objetos para iniciantes. Ou seja, a maneira como eu mesmo vejo a forma inicial de modelar, ela é inicial. Ela é primária, ela é, tipo, para quem está começando, né? A verdade, porém, é que os modelos iniciais geralmente são ingênuos e superficiais, baseados em um conhecimento pouco aprofundado. Não quer dizer que eles não são úteis, quer dizer que existe muita coisa ali que pode ser melhorada, que pode ser compreendida, que vai gerar modelos melhores. Então, assim, você tem que fazer perguntas àquelas questões. Por exemplo, o que acontece se um usuário despacha uma carga no navio, mas tem uma troca de navio durante o percurso? Opa! Você já vai chegar em um ponto que vai ter uma resposta, a resposta pode retroalimentar o modelo. E a gente vai naquele ponto que a refatoração é iterativa. E ela vai fazer o quê? Ela vai interagir de acordo com a gente, como a gente interage no modelo. O modelo vai mudando de acordo com o tempo, né? O modelo evolui. O requisito, talvez não. Pode ser que o requisito evolua no final, né? Pode ser que você chegue numa pergunta ali que o próprio pessoa domine, eu acho que você tem um ponto interessante. Aí muda o requisito, né? O exemplo o cargo track, que eu falei no último vídeo, né? Inicialmente, o container é associado ao navio. Container associado à viagem. Depois o container associado à viagem, pois o navio podia ser trocado. Se tiver algum problema com o navio, ou de última hora o navio não poder ser carregado, usa-se outro navio. Então, assim, ele criou uma ideia, um conceito abstrato do que é uma viagem, e você associa o navio à viagem e as cargas estão associadas ao navio. Então, isso é uma evolução do modelo. Talvez em algum novo desenvolvedor queira voltar ao entendimento original. Pode ser muito que alguém assim, por que eu não boto no navio direto, né? Por isso que deve ter algum comentário ali, alguma explicação dentro do código, alguma wiki ali dentro daquele código dizendo assim, olha, isso foi feito por tal motivo. Pode ser tem uma forma de documentação de arquitetura chamado até agora eu esqueci o nome, que chama ADR, né? Que você faz pequenas notas de arquitetura que assim, eu vou escolher tal coisa, eu vou associar ou não a viagem. Você pode criar essas notas dentro do seu próprio repositório e dizer assim, olha, são escolhas arquiteturais que você faz. Eu vou deixar aqui esse modelo que deu branco agora aqui na fala, né? Que é um modelo de revisão arquitetural. Que é arquitetura. Esqueci, né? Vamos partir, né? Os desenvolvedores mais
os desenvolvedores eram inteligentes, mas faltava informação, né? E o que, que ele está dizendo aqui, né? Essa frase eu peguei do livro, né? Que o desenvolvedor que vai voltar ao entendimento original não quer dizer que ele é burro. Falta informação. E essa informação tem que estar onde? Ou tem que estar no código, ou tem que estar em uma documentação auxiliar. Se não tiver, todo desenvolvedor vai querer voltar para a informação, para o método original, porque ele parece óbvio. Parece óbvio assim, pô, por que, que não associa o navio? Porque tem esse conceito abstrato de viagem. Alguém fala assim, pô, mas isso vai ficar mais complicado, não sei o quê. Mas simplifica questões, né? Um modelo profundo proporciona uma expressão lúcida das principais preocupações dos especialistas do domínio e do seu conhecimento mais relevante, descartando ao mesmo tempo os aspectos superficiais do domínio. Então, assim, aquilo que a pessoa de domínio se preocupa e às vezes ele não vai lembrar quando vai fazer os requisitos, o domínio vai ter que expressar, o modelo vai ter que expressar de alguma forma. Por exemplo, eu citei nos meus vídeos bem anteriores a questão do overbooking. Por que fazer overbooking? Quais são as políticas de overbooking que ele bota no Cargo Tracker, que não está no último, mas ele citou em capítulos anteriores. A gente viu a questão do navio e da viagem. Então, isso pode ser expresso no modelo e é um modelo profundo. É um modelo que vai refletir coisas que não estavam nem no requisito oficial. Porque se você voltar ao vídeo anterior, o requisito oficial é assim, ó, o usuário despacha uma bagagem, ele tem que saber quando ela vai chegar, qual foi por onde ela passou, qual foi os manuseios. Então, tem muita coisa ali que ela não vai ter explicação direta no código, né? Então, o modelo profundo contém elementos abstratos e concretos, né? E assim, tem muita gente que é contra a abstração em código. Eu acho estranho essa abordagem. Ah, criar muita abstração desnecessária. Gente, a abstração, em muitos casos, ela é necessária, mas você tem que saber aplicar. A gente tem que sempre fazer a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Quais as minhas vantagens e desvantagens? Assim, a arquitetura de software fala-se muito que o sênior fala depende, mas quando ele fala depende, ele encontrou um porquê sim e porquê não. Então, assim, se você está fazendo alguma coisa, saiba elaborar pelo menos os porquê sim e porquê não está fazendo daquela forma. E muitas vezes não tente não seguir o padrão. Ah, eu vou criar dessa forma aqui porque todo mundo faz. Tente não seguir, tente olhar assim, quais são os métodos alternativos? Por que eu devo fazer assim? Por que eu não devo fazer assim? Tente procurar essas respostas, você vai ver respostas interessantes, né? Elas vão um modelo profundo vai ao coração do problema, né? O livro usa essa expressão coração, aliás, é o subtítulo do livro, né? Pegar no software aquilo que é mais importante. Por exemplo, eu já citei ali que o overbooking, a questão da viagem, troca de navio, tudo isso vai facilitar em muito não é o desenvolvimento em si, mas vai dar muito valor ao seu software, vai facilitar o uso do seu software, né? Então, e os modelos profundos eles são versáteis, simples e eles têm um poder explanatório. Eles conseguem te explicar aquilo que deve ser feito no seu código. E o modelo profundo ele também tem um design flexível, né? A gente tem que entender como a gente faz um design flexível. Tem muito código que a gente pega que é muito difícil mudar, né? Principalmente se as pessoas usam regrinhas ali que tornam o código incompreensível, né? Eu pego muito código ali que eles têm, eu até sei de onde vem, né? Eles têm assim sempre 5 linhas, funções de 5 linhas, e elas são encadeadas uma chamando a outra, tem muito helper. Isso é um código não flexível. Um código flexível, ele vai usar ali, por exemplo, composição, né? Então, eu quero configurar algum objeto, eu uso composição, eu dou nomes para as coisas, eu falo assim, olha, isso aqui é uma estratégia de tal coisa, isso aqui é uma política, eu uso esses nomes eu crio classe com esses nomes, eu crio interface com esses nomes, ele me deixa configurar o meu software de forma flexível, né? O design precisa suportar alterações, precisa ser fácil alterar meu código, né? Ele não tem que ser difícil a compreensão. Então, assim, as coisas que são parecidas têm que ficar perto, ele tem que ser compreensível, ele tem que ter alguma racionalidade, né? A gente costuma fazer código só pensando na qual alteração eu tenho que fazer, na qual alteração. A gente está pensando na mudança do dado, então a gente não está pensando ali no que o nosso software está fazendo, né? A gente está falando assim, eu estou fazendo uma autenticação. Opa, então eu tenho uma autenticação, talvez eu tenha um método de autenticação aqui. Então você vai dando uma linguagem mais rebuscada. E a gente vai olhar um pouquinho aqui, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, né? O design precisa suportar alterações, micro refatorações
fazem e devem fazer o design ser mais flexível. Não faça micro-refatoração que não deixe o seu design menos flexível. Não faça. Se você está fazendo uma micro-refatoração, você tem que deixar o seu código melhor, mais compreensível. Tenta mostrar para uma outra pessoa assim, olha, você está entendendo o código que eu fazer? Se a pessoa demorar para entender, fala assim, não tá bom. Por quê? Porque o código tem que ser compreensível. O código a gente escreve para outras pessoas. A gente não escreve para máquina. Para máquina a gente podia gerar código de máquina ali, mas não, a gente escreve código para pessoas no futuro entender, outras pessoas, né? O modelo profundo deve contribuir com o refinamento do modelo. Então, o modelo profundo está sempre melhorando o refinamento do modelo. Está sempre adicionando abstrações novas, adicionando conceitos novos, né? O modelo profundo possibilita um design expressivo. Então, assim, você vai conseguir se expressar com o seu software. Eu vou mostrar um exemplo bem claro daqui a pouco, né? Ao mesmo tempo, um design pode, na verdade, proporcionar uma visão profunda do processo de descoberta do modelo. Então você vai fazendo as micro-refatorações ali e vai mudando o design e você vai descobrindo aquele modelo, você vai descobrindo como as coisas funcionam. Quando ele possui a flexibilidade de deixar um desenvolvedor experimentar e a clareza que mostra a um desenvolvedor o que está acontecendo, ele é bom. Então, assim, ele tem que dar a possibilidade para o desenvolvedor experimentar no código e mostrar o que realmente está acontecendo ali. E eu falo não só no código. Eu sempre falo que se uma função diz exatamente o que ela faz dentro dela ela não presta para nada, porque ela não encapsula complexidade, ela deixa vazar complexidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma função ali que verifica se uma string é branca ou vazia, ela não faz, aquela função não faz nada. Eu podia parar, perguntar se ela é nula, branca ou vazia. Agora, se eu pergunto, se eu tenho um método que fala assim, ó, essa string é branca, é vazio, eu estou criando o conceito de vazio. Então, eu não preciso me preocupar com o que ele está fazendo ali dentro, entendeu? Então, eu tenho que escrever um código que ele vai me encapsular a complexidade. Porque ele ali dentro vai se bastar, mas fora dele ele vai ter que me adicionar simplicidade ao meu modelo. Então, existe um processo de descoberta, né? Refatoração é um processo de descoberta. Devido à íntima relação entre modelo e design, o processo de modelagem sofre uma interrupção quando o código é difícil de refatorar. Sim, código difícil de refatorar é um código difícil de se evoluir, né? O modelo e o design, eles são sempre perto. Assim, a gente não pode... Um código difícil de refatorar é um código difícil de modelar, né? Você vai parar o processo de modelagem quando você encontra um código difícil, né? Normalmente você vai depender da criatividade e das tentativas e erros para encontrar boas maneiras de modelar os conceitos que descobri. Então ali, eu vou mostrar um conceito daqui a pouco, mas assim, eu descobri que tem um conceito aqui que é uma estratégia que eu posso dividir em 3 ali, eu vou melhorar bastante o meu código. Mas para isso o código tem que estar organizado. Se ele estiver organizado de forma que você consiga entender ali, você pode elaborar esses modelos de forma melhor, né? Uma oportunidade se abre para transformar o seu software em algo mais expressivo e versátil do que você esperava. Então, quando você faz micro-refatorações, você vai ver que essas possibilidades vão surgir. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Se você conhece os design patterns, você vai começar a identificar eles. Assim, é muito difícil a gente identificar padrões, a gente modelar software se a gente não conhece software, se a gente não conhece design patterns. Então, por isso que eu falo, não é só aprender linguagem, a gente tem que ler código dos outros, leia código open source, leia design patterns, vá ler código dos outros, que é isso que vai te enriquecer o seu vocabulário. Assim. A gente aprende a falar e a ler lendo o livro dos outros, ouvindo os outros falar. Então, com código é a mesma coisa. A gente aprende a escrever código lendo o código dos outros. Isso pode significar novos recursos ou simplesmente a substituição de um grande trecho de código rígido por uma expressão mais simples e flexível por um modelo mais profundo, de um modelo mais profundo. Vou mostrar isso daqui a pouco. Assim, a gente pode pegar código que estava ali rígido, código complicado, código difícil de entender, e a gente, com algumas perguntas daquele código, né? E uma das coisas que eu sempre faço é perguntar qual a responsabilidade desse código. Então, se tem um código rígido ali, a primeira pergunta que eu faço é: eu listo todas as responsabilidades. E depois, às vezes, eu tento quebrar. Às vezes, eu pego junto as responsabilidades, tento criar classes baseadas nela, eu tento extrair as abstrações baseadas nela. Então, assim, perguntar quais são as responsabilidades daquele trecho de código
pode te ajudar a criar um modelo mais profundo. Se o código já existe, ele é a verdade. Ele faz alguma coisa e você tem que compreender ele. E aí, vou falar de um caso real agora, um caso que aconteceu o começo desse ano, né? Eu trabalho com Kafka Stream, a gente tem um framework Kafka Stream. Muitas vezes a gente tem flush, né? A gente junta um conjunto de records lá, de mensagens Kafka, e em um momento a gente tem que fazer o flush. E acontecia que é o seguinte, né? No Kafka Stream ele tem uns .a. Deixa eu até ver se eu botei alguma coisa, né? O Kafka Stream ele tem os processors, né? O processor ele sempre tem dois métodos, que é o process e você pode criar os pontuadores da vida. O que é um pontuador? O pontuador é uma função que ela é chamada num intervalo constante de tempo. Pode ser de acordo com as mensagens que chegam. Quando avança 10 segundos de mensagem, tipo, os timestamps da mensagem avança, ou a cada constante do clock do relógio, a cada 10 segundos roda. Então, assim, você tem um processo e o pontuador. E muitos dos nossos processos, a gente processa algumas mensagens no pontuadores, usa o state store e depois tem processa algumas mensagens, né? E usa o state store para salvar. E depois nos pontuadores a gente vai fazer um flush dessa informação de acordo com o caso de uso, né? Só que o que acontece com os nossos códigos, né? Muitas vezes as pessoas vão lá e elas implementam sem criar abstrações. Então, assim, sei lá, consulta o State Store, verifica se aquele registro tem, sei lá, 10 tanto tempo e faz apaga e manda pro downstream. E a gente não conseguia entender. Até que chegou um momento, eu vou tentar ler aqui, ó. O Kafka Stream possui processor, né, que são processadores. Processadores têm pontuadores e process, né? O process vai pegar o registro que está chamando ali do processamento. O pontuador é um método que é executado a cada intervalo de tempo. Aí no nosso problema, todo o código flush era implementado em um método. Então o flush era assim, dava um pontuador, ele chegava lá, ele lia todo o state store e ele ia decidiram se ia jogar para baixo ou não. E assim, esse processo de decisão eram ifs gigantescos e incompreensíveis. Eu via lá que, tipo, eu verificava se estava inativo, se não sei o quê, e eu não conseguia compreender aqueles ifs. Eu lembro que eu tinha uma estrutura de 3 if-else que era muito complicada mesmo, né? Então, teve uma hora que eu precisei, aí chegaram para mim na funcionalidade, olha, me cria uma nova, a gente deve também fazer o flush em tal condição. E aí eu peguei, abri aquele código não tinha sido feito por mim, eu olhei e falei assim, olha, é compreensível. E aí o que eu fiz? Eu tentei compreender, olha, como é que eu vou fazer o flush? O flush faz, e eu comecei a extrair os métodos. Aqui eu tô perguntando se faz o quê? E as habilidades, eu tô perguntando aqui, aqui. Aí eu comecei a entender que existiam estratégias. Aqui dali eram basicamente estratégias. Se eu tinha uma configuração tal, eu adicionava uma estratégia tal. Se eu tinha uma configuração tal, eu adicionava uma estratégia tal. Então eu entendi que tinha uma lista de estratégia. Por exemplo, eu podia fazer o flush se o registro ele foi mandado se eu não recebo mais de um registro dessa chave a 1 hora, ou se a sessão acabou, ou não sei o que, não sei o que. Eu tinha essas listas de estratégias. E o que eu fiz? Como eu não compreendi aquele código como um todo, né? Aquele código era realmente indecifrável ali, porque assim, a pessoa que tinha feito tinha ido embora e não deixou documentação. O que eu fiz? Eu cheguei ao meu arquiteto e falei assim: olha, eu entendo que a gente tem estratégia de flush. Aí ele ficou sem entender o que é estratégia de flush. Eu falei assim: é quando a gente decide vai fazer o flush ou não. Então eu adicionei o conceito de estratégia, eu adicionei a abstração de estratégia. E aí eu falei assim, essas estratégias, elas são habilitadas por duas condições, ou o clock da máquina, ou as configurações que recebem nos nossos Kafka Streams. Então assim, ó, a gente tem o trigger dessa estratégia. Assim, ó, a gente vai ter os triggers ali. Quando é que vai dar o trigger dessa estratégia, né? Então, eu criei essa coisa que é chamada estratégia de flush, essa abstração chamada estratégia de flush. E aí fui extrair, e aí eu não mudei o meu código. Assim, eu tava lá, tinha uns códigos de teste de unidade lá, que estavam um nível de abstração acima, e eu não mudei nada naquele momento. E eu comecei a chegar, ó, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça isso. Eu lembro que eu listei 5 estratégias de flush diferentes. Chegamos num acordo ali com o arquiteto, né? Seria tipo a pessoa de produto, que no nosso caso, né? E aí chegamos nessa explicação de arquiteto, implementei aquilo, rodei, funcionou. Mandei para a prod lá, mandei para fiz a alteração, mandei para um dos clientes, vi que tinha algum problema. E aí quando eu percebi qual que era esse problema,
Eu fui lá, voltei, consertei aquele problema, né? Na verdade, o problema já existia, só que ficou muito mais fácil a gente. Assim, o problema já existia, a gente não estava conseguindo encontrar. E aí, quando eu fiz a estratégia de flush, quando eu reparei que, ó, o problema é no trigger. E aí eu falei assim, ó, o problema, a gente conseguiu ter um vocabulário, o trigger da estratégia estava com problema. Então a gente sabia assim, ó, quando é que eu vou decidir se eu faço se eu inicializo aquela estratégia ou não? Eu posso até dizer qual que era o problema, né? Os pontuadores eles tinham que parar, e antes a gente não parava, eles executavam por bastante tempo, né? Depois a gente fez eles pararem. Então a gente executa por 10 minutos, por um minuto, para, executa por um minuto, para. E aí o que acontecia quando ele executava na segunda vez, né? E o meu refactor foi bem depois dessas mudanças, alguns registros não iam, mas o trigger tinha sido feito lá atrás, eu tinha que manter aquele trigger antigo, né? E aí a gente compreendeu que se eu tenho um trigger aqui, eu tenho que salvar aquele trigger até que tenha um trigger novo diferente, eu tenho estratégias novas diferentes. Então, assim, a gente teve essa alteração, que foi uma alteração muito interessante para ser feita, né? Toda a lógica, ela fica baseada em interface. Então, por exemplo, lembra que eu falei que eu tinha 3 ifs encadeados? No fundo, eu teria que colocar mais 2. Mais 2. Porém, eu não coloquei mais nenhum. Eu reduzi aquele if para um if só. Eu intero sobre uma base lá e eu pergunto só assim: deve fazer o flush ou não deve fazer o flush? Era só isso. Ficou lá o código que era um ifs extremamente complicados, né? Ele criou-se uma abstração e ele ficou bastante simples, né? E por cima eu acabei criando novas estratégias. E aí eu cheguei, no final, a minha implementação, ela só foi criar uma subclasse. Eu peguei, estendi uma classe, adicionei ali e ela automaticamente funcionou meu código de maneira linda e maravilhosa e sem mudar nada na classe original, né? Porque a classe original, o pontuador ele ficaria ali de forma bem simples, que é assim, eu inicializo as minhas estratégias, vejo os meus triggers, se o trigger é novo eu devo reiniciar, não devo reiniciar, e depois eu itero na base perguntando se eu posso fazer o flush para cada mensagem. Ponto. Basicamente isso, né? Aí deve estar pensando, por que você não faz uma query, blá blá. Gente, não é SQL isso, tá? É Kafka. Então, assim, algumas coisas são necessárias aqui. É Kafka Stream, pra falar a verdade, né? Eu criei uma estratégia de flush, eu configurei um factor e isso adicionou uma qualidade absurda ao código, tanto que a gente está há alguns meses sem ter problema nessa funcionalidade. Então, assim, aqui eu termino meu vídeo, eu faço uma autoavaliação como eu tenho feito nesses vídeos além do domínio de design, né? Minha autoavaliação, assim, o modelo do meu projeto atual simplifica o entendimento do meu projeto. Então, assim, eu consigo, através do meu modelo, eu consigo identificar o meu modelo, e esse modelo simplifica o meu entendimento, né? A segunda autoavaliação, existem trechos de código no meu projeto que são difíceis de compreender, que são difíceis de alterar. Ali eu lembro do design flexível. Meu design tem que ser flexível. Então, assim, tem trechos ali que eu posso melhorar, né? E aí eu já dou a dica, gente. Não vai mexendo ali sem ter uma alteração específica. Se tá funcionando, deixa funcionando, tá? Quais padrões de projeto posso aplicar no meu código para tornar meu código mais flexível? Eu posso criar um factor ali que vai melhorar o meu código, que aí eu tiro uma classe eu tiro a associação de objetos, boto em outro lugar, ou eu posso fazer uma composição ali, posso usar uma estratégia. Isso vai deixar meu código flexível. Lembra do meu exemplo? Eu criei uma estratégia e para mexer, para adicionar uma funcionalidade nova, eu não mexi no código que já existia. E aí, por fim, os meus testes de unidade me dão segurança para refaturar. Se não dão, aí você já tem um alerta muito óbvio na sua cabeça. Vamos investir em teste de unidade. Chega para o seu gerente de projeto e fala assim: olha, vamos gastar um tempo para criar um teste de unidade aqui, porque isso a gente vai ganhar tempo a médio prazo. Porque quando a gente cria teste de unidade, a gente ganha muito tempo. É um tempo que a gente investe e ele tem um retorno muito bom, porque ele me dá segurança de alteração. E eu vou concluir aqui que eu sempre falo que código sem teste automatizado é código não confiável. Era isso, pessoal. Eu espero que tenha te ajudado e obrigado até o próximo vídeo de Lendo Domain Driven Design. Eu espero muito ter te ajudado.